Olho por olho e dente por dente. Você sabe o que é a lei de Talião? Você sabe qual a relação da lei de Talião com a justiça? Eu sou o professor Leandro Cordioli, tenho esse canal no YouTube que eu falo a respeito das teorias da justiça e teorias do direito, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da lei de Talião, suas origens e a sua relação com a teoria da justiça. E se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo aqui do canal Leandro Cordioli, não deixe de conferir as playlists sobre justiça e justnaturalismo. Tenho muito material a respeito de filosofia do direito. Bem, sem mais demoras, vamos ver qual a origem da lei de Talião. A lei de Talião, também conhecida como a lei da retaliação, é uma lei muito antiga que nas primeiras civilizações serviu como uma evolução em direção à justiça. Se você pensar que na antiguidade, enquanto ainda não havia essas noções de justiça muito firmes na civilização, caso alguém sofresse uma injustiça, somente poderia apelar à sua tribo ou ao seu clã. Então, em realidade, haviam guerras de clãs ou guerras de tribos e imperava uma verdadeira lei da força. Ou seja, aquele clã ou aquela tribo que fosse mais forte poderia se impor e, inclusive, realizar algumas injustiças. Porém, já em 1770 a.C., Hammurabi, em seu Código de Hammurabi, cuja estela inclusive se encontra no Museu do Louvre ainda nos dias de hoje, resolveu incorporar no seu código e na sua legislação esse preceito que é a lei da retaliação, para que aqueles que se vissem injustiçados pudessem apelar a ele e exigir a justiça devida. Bom, esse preceito da retaliação, ou olho por olho, dente por dente, ingressou em diversos artigos da lei de Hammurabi como uma forma de medir qual a pena apropriada para uma injusta agressão. Diz o Código de Hammurabi, artigo 196, se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar um osso. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição deverá ter partido os seus dentes. Porém, não apenas o Código de Hammurabi incorporou essa lei da retaliação. Também no Antigo Testamento, a lei da retaliação e do olho por olho e dente por dente passou a integrar como uma medida de justiça que atribuía a cada um o que lhe era devido. Se alguém prejudicasse a outra pessoa, tirando-lhe um dente, ou um olho, ou um braço, ou mesmo a vida, apelava-se a essa medida que é punir com aquilo que ela fez, com o dano que ela causou ao agressor. Diz a Bíblia no Antigo Testamento no Êxodo, se houver acidente fatal, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. O Antigo Testamento também propõe essa lei da retaliação no Levítico e no Deuteronômio. Diz o Antigo Testamento, se alguém fizer uma ferida a seu próximo, far-se-á mesmo a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Conforme o dano que tiver feito a outro homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, pagá-lo-á. Quem matar um homem, deverá morrer. E no Deuteronômio, não terás piedade, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Em uma situação em que as pessoas não podiam apelar a ninguém em busca de justiça e cada um poderia haver justiça na medida da sua força, imperava o arbítrio, os excessos e mesmo a injustiça. Logo, a lei de Talião, numa situação assim arbitrária, já é um grande avanço em termos de justiça, porque você passa a ter uma medida certa e prévia para aquela pena que será aplicada ao ofensor. Então, do ponto de vista do ofensor, ele já sabe que, tirando um dente, ele perderá um dente, não mais nem menos do que um dente. Por outro lado, a própria vítima agora pode apelar ao Estado e exigir que aquele que lhe ofendeu seja punido com a medida da ofensa. Por isso, a lei de Talião é uma evolução em termos de justiça, porque se apela não mais para a vingança privada desproporcional e incerta, mas a uma medida certa que é provida pelo Estado em termos de justiça. Por outro lado, há também a busca de uma contrapartida para aquele dano causado, buscando-se a exata igualdade entre a pena e o crime que foi cometido. Agora não responde mais todo o clã ou toda a tribo, mas apenas aquele que ofendeu. Diferentemente da vingança ou da justiça privada, aquele que ofendeu perderá exatamente e igualmente aquilo que tirou da outra pessoa. Nem mais nem menos. Vai ser um olho por um olho,
e um dente por um dente. Não vai ser nem 2 olhos por um olho, nem 2 dentes por um dente. A partir da lei de Talião há um apelo para a racionalidade, mas uma racionalidade que busca uma exata igualdade entre aquilo que foi tirado e aquilo que será aplicado como pena. Mas se é um apelo para a justiça e é melhor que a vingança privada, por que hoje não se aplica mais a lei de Talião? Bem, como eu falei, a lei de Talião é uma lei retributiva. Vai retribuir o dano cometido, o crime cometido, exatamente na igualdade daquilo que foi feito. Contudo, essa reciprocidade, ou melhor, essa retaliação é exercida na exata medida ou na exata igualdade do que foi cometido. Então, condutas cruéis serão punidas também com penas cruéis. É interessante notar que não apenas a Bíblia no Novo Testamento, mas também Aristóteles, já na Grécia Antiga, entendia que essa lei da retaliação não era justiça. Em sua Ética Nicômaca, Aristóteles propõe que a lei de Radamantes não é justiça. A justiça não busca uma igualdade absoluta, ou melhor, o justo corretivo não busca uma igualdade absoluta, mas uma igualdade proporcional. Por outro lado, a lei de Radamantes, essa é uma igualdade absoluta. Diz Aristóteles no livro Quinto da Ética que alguns pensam que há justiça quando se padece aquilo que se fez. Ou melhor, traduzindo para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se você tirou um dente, perderá um dente. Se você tirou um olho, perderá um olho. Você vai padecer aquele dano que você causou. A sua pena será exatamente igual ao crime que você cometeu. E Aristóteles vai dizer: essa igualdade absoluta não é justiça. Justiça, mesmo nesse sentido corretivo, ou melhor, naquilo que chamamos hoje de justiça penal, é uma igualdade proporcional aritmética, não uma igualdade absoluta no sentido de padecer exatamente aquilo que você causou. Então, não é algo arbitrário, é algo racional. Não essa racionalidade da igualdade absoluta, mas uma racionalidade proporcional. Vou explicar. Se alguém injuriou, deve sofrer uma pena, não necessariamente ser injuriado. Da mesma forma, se alguém tirou o dente, deve sofrer uma pena, não necessariamente perder o dente. Porém, a pena de quem tira um dente deve ser mais grave, mais severa do que aquele que apenas injuriou. E por outro lado, alguém que tirou um olho deve sofrer uma pena ainda mais severa. Não necessariamente perder um olho, mas algo proporcional a esse olho, no sentido de que a perda de um olho é algo muito mais prejudicial à pessoa do que a perda de um dente. E finalmente, se o que foi tirado foi a vida, aí sim a pena deve ser mais severa ainda. Não necessariamente será punida com a pena de morte, mas pode ser a pena de prisão, por exemplo, que é o que ocorre nos dias de hoje. Alguém que tirou a vida, em termos de prisão, deve sofrer uma pena muito mais severa do que aquele que tirou o olho. Isso guarda uma racionalidade proporcional aritmética que hoje poderíamos chamar na esteira de Beccaria ou mesmo de Montesquieu de uma economia das penas, ou melhor, crimes mais graves devem ser punidos com penas mais severas, crimes menos graves e não intencionais com penas mais brandas. E isso sim é justiça, não uma justiça retaliativa, mas uma justiça corretiva em termos aristotélicos. Finalmente, se formos pensar em termos de pena nos dias de hoje, há outras teorias da pena também em que se pesa a reabilitação, a ressocialização ou mesmo a restauração da situação em termos emocionais para aquilo que vigorava antes do crime ter sido cometido. Aqui no canal Leandro Cordioli tenho vários vídeos sobre justiça restaurativa. Eu, particularmente, me filio mais a uma corrente que está sendo desenvolvida por um professor no Uruguai que leva em consideração os interesses e o bem da vítima mais do que propriamente o bem do criminoso. Se formos pensar como vem sendo desenvolvida aqui no Brasil a justiça restaurativa como praticamente um direito do criminoso, eu tenho muitas ressalvas. De qualquer forma, essas duas modalidades de justiça restaurativa você pode encontrar aqui no canal e eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Essa é a lei de Talião, em que vigorava o olho por olho, dente por dente. Na antiguidade, certamente foi uma grande evolução em termos de justiça, mas hoje uma justiça corretiva em termos aristotélicos me parece muito mais apropriada e humanitária, que respeita a dignidade tanto da pessoa do condenado como da própria vítima e da comunidade. E você, o que acha? Devemos viver sob a lei de Talião, sob a justiça corretiva ou sob a justiça restaurativa? Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco sobre a lei de Talião e sobre a justiça. Não esqueça de compartilhá-lo com os seus amigos para ajudar a difundir esse trabalho que fazemos em Filosofia do Direito. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.